Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Imunidade. Onde, quando e como conseguir essa tal imunidade? Com a pandemia, que a gente ainda atravessa, essa palavra ganhou mais importância na vida de todo dia. Mas, na verdade, o nosso sistema imune sempre foi vital para que todo o organismo funcionasse em ordem. É um exército que luta a nosso favor constantemente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do mês, todos os dias da nossa vida. E esse exército precisa de munição, precisa de força e resistência, literalmente falando. E o que pode desequilibrar essa balança para um lado ou para o outro são os nossos hábitos de vida. Na alimentação faz diferença, são os nossos hábitos de vida. A alimentação e até os pensamentos entram nessa balança. Para falar sobre tudo isso, quem conversa conosco nesse episódio é a médica clínica geral, doutora Rosana Simões. Seja bem-vinda, minha querida doutora. Tudo bem? Tudo bem, Fernando. É sempre um prazer estar aqui com você, levando um pouco mais de informação a nós brasileiros, para que a gente se defenda de nós mesmos, né? A gente tem que se defender da gente mesmo, né? Doutora, essa abertura foi inspirada no que eu ouço você falar. Essa batalha que tanto emociona médicos estudiosos como a senhora, ela acontece mesmo diariamente, 24 horas por dia, a todo momento no nosso corpo? A todo momento, 24 horas por dia, 7 sobre 7 dias na semana, a todo segundo. Nós somos um hospedeiro muito favorável, né? Todo mundo quer se hospedar na gente, porque aqui a gente encontra, eles encontram espaço, calor, suporte energético, comida. Então é um lugar muito bom para se morar, né, e criar uma família, desenvolver. A senhora está falando então, de bactérias, micro-organismos? De micro-organismos, na verdade, de bactérias e vírus, fungos, parasitas. Então, a gente é um sistema que é provido de muito aporte energético, tem umas condições de sobrevivência legais, mas o problema é que nos tornamos hostis a esses hospedeiros, né, esses micro-organismos, porque a gente luta para que eles não nos invadam. Bactérias que são parte do nosso sistema, são boas, que ajudam a nossa vida, como digestão de determinadas comidas, determinadas substâncias, elas são simbióticas, elas fazem um estado de simbiose com a gente, mas a maioria das bactérias pode ter um potencial lesivo em cima do nosso sistema. Então, a gente se defende de uma ameaça, não só de micro-organismos, mas também de substâncias estranhas, que porventura possam entrar dentro da nossa blindagem aqui. Então a gente está aqui conversando, a nossa ouvinte está aí ouvindo o podcast, mas enquanto tudo isso acontece, tem uma batalha ali do exército protegendo e de alguém querendo invadir, querendo interromper esse fluxo que parece tão orgânico, tão natural e tão vivo dentro da gente. Sim, a todo momento nós estamos entrando em contato com potenciais ameaças, tanto sob a forma de comida, sob a forma de substâncias químicas que a gente entra em contato, como sob a forma de vírus e bactérias, nesse período aí que nós todos estamos vivendo, é a que chama mais atenção. Então, o nosso sistema de defesa, o nosso exército, ele é o segundo sistema mais complexo do corpo, perdendo complexidade apenas pelo cérebro, porque o cérebro, o sistema imunológico está sob controle do cérebro. Então, você chamou muito bem a atenção de que até os nossos hábitos de vida e nossos estados emocionais podem interferir com a nossa defesa. Isso é perfeitamente linkado porque o cérebro comanda o sistema imunológico. Então, em complexidade, a gente perde para a administração cerebral. Então, é um sistema muito complexo, que envolve inúmeras respostas, inúmeras formas de defesa, e que a gente tem que, um micro-organismo, para nos infectar, nos causar mal, porque toda hora agora a gente está entrando em contato com o micro-organismo. Você entrou em contato com alguém que gripou, que pegou um vírus na mão, bactéria está em todo lugar, então a gente está sendo frequentemente ameaçado, mas não se deu
deu conta disso, porque um sistema é perfeito e para que você manifeste uma doença, esse patógeno, esse micro-organismo, ele tem que ser bruto de um tanto, porque é difícil vencer o nosso exército, é difícil adentrar o nosso interior, porque primeiramente, nem mexemos com o sistema de defesa ainda, a gente tem as barreiras naturais. Né? Então, a pele, que é o maior tecido do corpo, como você já havia dito em uma outra situação, ela é uma blindagem natural. Então, você pode cair em situações contaminadas que, se não tiver nenhuma ruptura na sua blindagem, você não vai ser contaminado. Existem outras linhas de blindagem naturais, que são as mucosas do olho, as mucosas das vias respiratórias, a mucosa oral, a gastrointestinal e a geniturinária. Essas mucosas também são uma barreira física contra a entrada de determinados elementos. Elas também detêm um exército de fronteira. Elas não são tão resistentes como a pele, né, que é uma blindagem bem espessa, mas elas têm um exército de fronteira que é extremamente poderoso. Então, para que haja um desbalanço nessa relação aí entre ataque e defesa, é preciso que algumas coisas ocorram, porque os patógenos, né, os micro-organismos que a gente possa vir a entrar em contato, eles têm que ser muito numerosos, né, eles têm que ter um volume muito grande de ataque, um potencial de armamento grande, e encontrar um sistema defasado, um sistema com baixa capacidade de luta, seja porque já vem com determinadas dificuldades ao longo de um certo período de tempo, ou porque está faltando a energia necessária, daí a importância dos hábitos de vida, a energia necessária para que essas células funcionem corretamente, porque todo exército precisa de ser treinado. Então, a gente tem treinamento diário de bilhões de células imunológicas. Elas treinam? Elas treinam e tem universidade de treino. Você sabia disso? As nossas células de defesa, igual, é como se fosse um quartel ali, eles fazem ordem unida. Fosse um quartel. Não é como se fosse, não. A gente tem soldado, a gente tem capitão, a gente tem oficiais, que são as células superiores e que bolam as estratégias de defesa, entendeu? A gente é um sistema, um exército, assim, fantástico. E tem as escolas, as universidades, que testam essas células, se elas estão bem formadas ou não. Você sabia de uma coisa, Fernanda? Olha só, de todas as células treinadas por dia, olha que interessante. Eu sou transplantadora de fígado, então sou imunologista, então a gente mexe diretamente com isso daí. Então, conhece um pouquinho mais e respeita muito esse sistema. De todas as células que a gente treina por dia, os órgãos principais de treinamento são timo, provavelmente você nunca ouviu falar nisso, e um baço, são órgãos imunológicos grandes, e que as células passam por orientações. Então, elas são colocadas frente a uma gama imensa de combinações de proteínas diversas, de todas as proteínas que possam existir na natureza, combinam-se essas proteínas, esses quebra-cabeças, de várias formas, e joga para essas células que estão sendo formadas. Essas células vão olhar para aquelas proteínas e os professores, os teachers, né, os mestres, vão ficar olhando como é que vai ser a resposta ou não. Se essa resposta foi adequada, essa célula passou, ela está apta a ir para a circulação e se juntar ao grupo de defesa. Se essa célula reconheceu erroneamente uma proteína que era self, ela não passou no teste. Então, ela pode nos destruir. Então, automaticamente, dentro dessa seleção aí, da Universidade de Formação das Células T, que são células bem super específicas, ainda tem subdivisões dessas células T, a gente sobrevive, passa nos testes apenas 2% da população total de célula treinada. Exatamente. Para não nos destruir. Agora, olha que coisa. Não, fantástico isso. E é fantástico a gente ter noção de como é complexo toda essa engenharia de defesa, para a gente perceber que, assim como as guerras acontecem
muitas acontecem sem muita previsibilidade, a gripe, o resfriado, o Covid, as intempéries também podem ser muito inusitadas. E aí essa defesa precisa estar bem treinada. E a gente treina esse exército com bons hábitos, boa alimentação, bons pensamentos também. Com certeza. Então, em termos genéticos, em termos de engenharia, nós somos programados para destruir qualquer alvo que se aproxime da gente, desde que a gente o reconheça como ameaça. Então, nós somos dotados dessa capacidade. E é tão destrutivo o nosso arsenal, o nosso potencial, que a gente pode, se por um acaso uma dessas células escapa e reconhece proteína self, proteína da gente, a gente se destrói e estamos diante de uma outra patologia, que são as doenças autoimunes tão famosas hoje em dia. Então, quando a gente vira a artilharia contra a gente. Bem, agora, isso do ponto de vista genético, de engenharia, que Deus fez, a gente é perfeito. Agora, o que pode ajudar e o que pode atrapalhar esse sistema é que eu acho que a população deveria saber e não ficar somente restrito a nós médicos o conhecimento, porque chegam a nós os pacientes já com doença clínica instalada. Então, teve uma parcela muito grande de tempo que foi consumido, que foi se passando e que foi minando as nossas reservas energéticas e o nosso arsenal. E aí a gente já pega o paciente em condições bem mais críticas, bem mais severas e de difícil, às vezes, reversibilidade. Ele chega a um ponto, às vezes, de não retorno, que não era nunca para acontecer numa situação dessa. Então, quando a gente conhece o nosso funcionamento, né, quando a gente tem noção da nossa engenharia, o quão perfeito a gente o quão fantástico nós fomos dotados de mecanismos de ajustes, de reparo e de regeneração, a gente poderia pensar antes de lesionar o sistema. Exatamente. Né? Porque qualquer ajudazinha é bem-vinda. E outra coisa, se a gente enumerar aí doenças que acabam facilitando a vida para o invasor, para o inimigo, a gente pode falar de diabetes, pode falar de doenças cardiovasculares, o AVC, a obesidade de uma forma geral, tudo isso está muito ligado aos hábitos. Super, super interligado. Você falou uma coisa que eu tento explicar para os meus pacientes, didaticamente, eu desenho literalmente para poder explicar para eles o que ele está fazendo com o sistema. Para que ele abra os olhos e realmente veja, puxa, não vou fazer isso comigo, né? Então, uma coisa fundamental, além de capacidade energética, recursos energéticos para que a nossa máquina funcione bem, os nossos soldados funcionem bem, a gente precisa de via de acesso. Então, as vias de acesso boas estradas. As estradas, elas são muito importantes, porque sem elas não tem como a defesa chegar lá. Então, você tocou num ponto super importante que a gente está com muita dificuldade hoje em dia. São as obstruções vasculares. Então, às vezes você tem uma defesa apta, um contingente bom, em número bom, com capacidade de luta, com arsenal preservado, mas ela não tem via de acesso. Daí, estrada de terra, toda esburacada, são as veias cheias de gordura saturada. Por isso o diabetes, ele é tão grave, porque as pessoas falam assim, mas a ferida que não cicatriza no diabético, infecta com muita facilidade, é porque o patógeno entrou, o micro-organismo entrou, seja vírus, bactéria, parasita, qualquer coisa, e precisaria de uma defesa, que a defesa chegasse lá. E cadê a via de acesso? O diabético é um vasculopata, ele, por conceito, ele tem a circulação ocluída. Então, você tem uma perda de todos os mecanismos de defesa e de reparo do sistema. Então, de defesa, você vai ficar mais propenso a infecções, e de reparo, vai ter uma dificuldade maior de regenerar de uma ferida ou de uma situação. Impressionante. E aí também é importante a gente falar, doutora, do papel do sono, que muitas vezes a gente, ainda mais nessa vida moderna, atual, intergaláctica, internética, instagramável, a gente troca essa preciosidade desse spa
5 estrelas que a gente tem à disposição todos os dias para ficar ali rolando o dedinho na tela, vendo bobagem para cima e para baixo sem querer dormir. Olha, que você vai ser meu professor, viu, Fernando? Você vai me ajudar, meu assistente. É isso aí, a gente está diante de novas tecnologias, de situações que a gente não sabe lidar ainda e que estão perturbando a nossa homeostase, o nosso funcionamento, o nosso balance. Então, até é claro que o nosso organismo é inteligente o suficiente para se adaptar a isso, mas as adaptações, elas demoram, e não é para a gente, não, entendeu? A gente está morrendo antes, nós estamos adoecendo antes, porque o sistema precisa de identificar, estudar o inimigo e entender como ele vai se defender daquilo ali. Então, essas novas tecnologias que cansam o cérebro, né? A gente abre inúmeras janelas, quer computador super power, top, plus, ultra, quanto mais janelas você abrir, ele perde rendimento, ele bloqueia a imagem, ele trava, etc. O nosso cérebro também. Então, são situações em que a gente perde energia, cansa o sistema cerebral, e, logicamente, ele vai estar menos apto a mandar mensagens específicas, diretas, para nos defender em caso de alguma situação que a gente esteja passando. E o que acontece? Essa síndrome, que todo mundo já está familiarizado com ela, que é a Burnout Syndrome, é o dia a dia do consultório. Então, a gente está pegando as pessoas estafadas emocionalmente, com uma série de infecções oportunistas que eram para ser completamente controláveis por si só, jamais eram para se apresentar clinicamente, como herpes, como fungos, como micoses, né, como queda de cabelos, etc. Desnutrição, perda de massa muscular, as pessoas elas estão consumidas de tanto estresse em cima do aparelho cerebral. Informação e trocando o sono, que foi assim o que a gente começou a falar. O sono é maravilhoso para esse exército. O sono a gente acha que o corpo está descansando, mas está tendo uma troca de turno ali que é fundamental. Então, durante o dia, o cérebro está resolvendo o pepino que você dá para ele. Entendeu? O dia inteiro, você está comendo, ele tem que metabolizar aquela comida, ele tem que secretar enzima, ele tem que abrir receptor, ele tem que saber qual a concentração de suco gástrico que ele vai liberar, o que não vai liberar, o que vai ser absorvido, o que não vai ser absorvido, atividades físicas, coordenações motoras, soluções de problemas que você passa durante o seu dia, e no final do dia, em que ele precisa se auto-administrar, ele precisa parar de pensar, a gente está com essa dificuldade, as pessoas não conseguem mais parar de pensar. Então, perde qualidade de sono, perde aprofundamento desse período em que, você colocou muito bem, a gente acha que o cérebro vai estar dormindo, mas não. Durante o sono, a gente tem um aumento de 30%, deve ter, né? Deve ter um aumento de pelo menos 30% da atividade encefálica. Para quê? Para ele tomar ciência do que precisa ser feito, do que precisa ser regenerado, do que foi lesionado, o que precisa arrumar, o que precisa secretar. E a gente superficializa esse sono, a gente cumpre o tempo de cama, mas não tem um sono regenerador. E às vezes, doutor, acontece também desse estresse, desse burnout que a senhora está falando, alterar até o ciclo menstrual? Acontece, porque situações de estresse, a mulher, sobretudo, né, você está falando de ciclo menstrual, ela é multitasking, a gente consegue fazer várias tarefas ao mesmo tempo e sofre mais os problemas de multifunções do que o homem. Então, a gente, na cascata neuroendócrina genital, tudo comandado pelo cérebro. Então, o cérebro estressado, na cascata de liberação de hormônios, ele perde na liberação de um hormônio chamado progesterona. Então, a mulher perde a sua fabricação de progesterona e desvia a sua produção para hormônios de estresse, porque é o que está sendo demandado para o sistema naquele momento. Então, a gente acaba fazendo uma bagunça no sistema,
por alteração de hábito de vida, que é a maior agressão que a gente tem hoje em dia. A gente não estuda mais genética pura e simplesmente, não. A gente estuda quem manda na genética, e quem manda na genética é a epigenética. E quem é a epigenética? São o que os nossos hábitos de vida estão fazendo com os nossos genes. Então, isso é cruel, é preciso que seja conhecido. Exatamente. Para quem se interessou nesse assunto, a gente tem um episódio falando exatamente sobre epigenética, a genética que está o que está sobre a genética. Epi vem da palavra grega, né? O epiderme, é o que está acima, talvez. Acima. É o que os nossos os pais e avós comeram e viveram, que tem influência aqui com a gente. Olha, eu ficaria até amanhã de manhã, de tarde, falando, doutora, sobre isso. Adorei. Muito obrigado pela generosidade, pelo carinho de sempre. Quero te agradecer enormemente. Muito obrigada, Fernando, por estar aqui. E esse aí é o seu papel, devolver o conhecimento à população brasileira. Você está de parabéns. Informação literalmente é remédio. E para você que acompanhou a gente até aqui, eu já faço o convite para você compartilhar esse papo ótimo com a doutora Rosana Simões. Eu tenho certeza que você conhece alguém que vai encaixar como uma luva na necessidade de ouvir tudo isso que a gente falou aqui. Muito obrigado e até a próxima.